Olá pessoal, aqui é o Daniel Veiga, fundador da Razopper, e seja muito bem-vindo a esse curso online e gratuito sobre gerenciamento de riscos. Então vamos ver agora uma introdução sobre o curso para ver exatamente o que nós teremos dentro dele, ok? Então me acompanhe aqui, uma rápida introdução para a gente saber melhor aí quem que é a Razopper, por que a gente está fazendo isso. Então, nossos objetivos: encurtar o seu caminho para atingir resultados em gerenciamento de riscos, reduzir o seu trabalho de descobrir e procurar informações sobre gerenciamento de riscos, prover uma metodologia de gerenciamento de riscos que funciona, disponibilizar informações resumidas e prontas, ensinar você a pensar e a gerir orientado a riscos, fazer você liderar com eficiência e eficácia. Nosso público são principalmente técnicos de segurança, químicos, bioquímicos, mecânicos, elétricos, civis, ambientais e muitos outros. Engenheiros também, de segurança, químicos, de petróleo, de processo, mecânicos, elétricos, civis, ambientais e outros também. Analistas e gestores que desejam ampliar a previsibilidade dos seus sistemas, tanto dos seus processos também, aumentar o seu conhecimento em diferentes técnicas e o seu conhecimento sobre os processos que você atua, ampliar a integração do time, que é muito importante, e a integração dos processos. Você sabe que quanto mais integrado e otimizado o processo, mais barato ele fica de funcionar. E ampliar o número de licenças e certificados que você e a sua organização têm. E também que desejam reduzir perdas, tanto de dinheiro quanto de tempo, retrabalho, né, de energia vital, digamos assim, tempo gastando, apagando incêndio, menos estresse e menos multas. Um pouco da minha trajetória, então. Meu nome é Daniel Veiga, eu comecei aí minha carreira em 97. Eu entrei no curso de técnica em bioquímica no ETCAP, no Colégio Técnico Estadual do Centro Paulo Souza. Em 2000, quando me formei, fui estagiário de analista de controle de qualidade no CQA, Centro de Qualidade Analítica. Um ano depois, eu já fui chamado para um projeto na Unilever para analista de qualidade. Em 2002, virei responsável técnico de um laboratório, tanto físico-químico quanto microbiológico. Em 2002 entrei em bacharelado em Química, em 2004 já era trainee de gerenciamento de riscos na Hazard, em 2007 eu criei minha primeira consultoria, quando eu saí dessa última empresa. Em 2007 também eu entrei em administração de empresas na IEC, foi quando eu vi que química só não era o suficiente para você reduzir os perigos, os problemas da indústria. A questão não era as moléculas perigosas, mas sim a gestão perigosa que estava por trás disso tudo. Em 2009, eu criei o Supertal, uma rede social de terceirização de serviços. Em 2012, eu entrei em MBA, de Financiamentos Internacionais de Projetos, também na IEC. Em 2013, eu criei o Neurobanco, um banco social baseado em capital intelectual, ou seja, na mente das pessoas. Em 2013 também eu criei a Razopper, que no seu primeiro ano já teve mais de 1000 clientes. E é a empresa atual que eu atuo mais. Em 2015 eu criei a Riskcom, que teve aí 18 mil pessoas impactadas em 62 países e contou com 41 palestrantes que fizeram palestras relacionadas com riscos. Então teve vários tipos de palestras, aqui tem um errinho, vários tipos de palestras, e desde coachings, tiveram também engenheiros, gerentes de projetos, técnicos de segurança, então foi bem amplo. Em 2016 nós estamos lançando agora o Projetoria, que vai ser uma rede de execução de projetos, ok? Então, basicamente eu atuei aí em áreas como óleo e gás, papel e celulose, químicos petroquímicos, obras civis e softwares. Tive como clientes Petrobras, Comgás, Grupo N, Votorantim, Itaú, CCR, Walmart e muitos outros.
E o meu principal inimigo nessa trajetória foram ter diversas normas para seguir, não ter um padrão unificado, né? Então, com diversas normas, você tem que ver vários requisitos e isso dificulta um pouco o seu trabalho. Diversos pontos a serem atentados. Então, geralmente, quando você vai fazer um trabalho, um estudo de análise de risco, você tem muitos detalhezinhos que você tem que se atentar e tudo tem que estar muito bem concatenado, todos os seus cálculos têm que estar muito bem provados e isso é uma grande dificuldade que as pessoas têm e eu tive também. Divergência entre órgãos, então um órgão tem um critério de aceite, outro órgão tem outro critério de aceite, até às vezes dentro da empresa existem divergências entre critérios de aceite de um determinado parâmetro. Gasto de tempo na argumentação, principalmente quando você aplica um estudo num órgão fiscalizador e se tem algum ponto ali duvidoso, o órgão vai te chamar para argumentar, para ver como que você criou aqueles cálculos, como que você fez, o que que você considerou. E isso gasta um tempo, muitas vezes desnecessário até. Revisões constantes, documentação em geral, né? Muitas empresas têm muita documentação e o Brasil tem uma tendência à burocracia. Então, aí por uma herança portuguesa, então a gente tem muitos documentos que muitas vezes tem pontos ali que estão em todos e daí às vezes você tem que revisar você tem que revisar todos e isso complica muito e a gente vai ver aí alguns pontos que isso podem te ajudar. Pontos cegos na identificação de riscos. Isso é muito importante, acho que até o principal inimigo aqui é como que você identifica algo que você não sabe que você não sabe. Esse é um ponto importantíssimo. Não tem como, você tem que ter outras visões, a gente chama de visão holográfica ou multidisciplinar. Porque se você não sabe que aquilo existe, você nunca vai conseguir identificar. Impossível. Até Sócrates falava, seu universo é o tamanho do seu conhecimento sobre ele. Né? Então, se você não tem conhecimento sobre ele, você não vai conseguir identificar. E as ações erradas que eu tomei combatendo esses inimigos? Tentar juntar vários modelos encontrados. Então, tentando ser o mais completo, pegava um ponto de um ponto do outro e tentava encaixar, etc., uma norma, um padrão. Isso é muito difícil, não dá certo, porque você tem que ter um domínio de todos os critérios que você está utilizando, dominar realmente, para você conseguir integrar. Né? Então, vem lá da engenharia, derivação e integração. Primeiro você tem que derivar tudo, esmiuçar todos os pontos para depois você conseguir integrar isso de uma forma que seja coerente. Né? Ação certa, seguir a metodologia da CETESB. Por que isso? Porque a metodologia da CETESB, o termo de referência da CETESB, ele já é amplo, ele tem um passo a passo, é conciso, já usa das principais referências mundiais sobre o tema, e vários estados estão adotando essa mesma norma, tá? Fazendo as suas alterações lá, regionais, etc. Mas está virando uma tendência o uso dela. Então, você pensar nela, você estará na vanguarda e você vai conseguir contemplar tudo que você precisa para fazer um bom estudo de análise de risco. Ok? Nesse treinamento, o que a gente vai ter então? Uma visão geral da norma, né, a P4261 de dezembro de 2011 da CETESB, que inclui o estudo de análise de risco e PGR, que dentro disso daí tem o PAI, Plano de Ação de Emergência, a APR e o RASOP, ok? Então é basicamente isso. E o que é a norma então? Ela mudou de nome agora, ela virou Risco de Acidente de Origem Tecnológica, Método para Decisão e Termos de Referência. Então, tá vendo que ela ampliou um pouco o portfólio dela e nós conseguimos, ela ficou mais clara, digamos assim, ficou alguns pontos que eu acho que foi observado na primeira versão 2003 para 2011, eles foram ajustando, foram percebendo que eram erros recorrentes e ajustaram e ficou uma norma excelente, tá? Ficou muito boa mesmo.
e a gente vai discutir ela. Como que vai funcionar isso? Aqui estão os capítulos da norma, tá? E aqui tem a norma. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou passando ali pelo mapa mental, tá? E os pontos que eu achar relevante, a gente vai analisando aqui pela norma em si, pelo PDF, tá? Então vamos lá, uma introdução, a própria introdução da norma, não estou inventando nada aqui. Basicamente, o que ela fala? Que depois de 86, com a instituição do EIA e RIMA, você tem vários aspectos que são necessários fazer um estudo de análise de risco, tá? Principalmente aqui no estado de São Paulo, pela CETESB, para determinados empreendimentos. Que empreendimentos? Que vão fazer alterações no meio ambiente. Então aqui está a palavra-chave da norma da CETESB. Modificações do meio ambiente. Então ela considera assim, ó, você tem um ambiente zerado, sem atuação humana. Começou a atuar um ser humano ali, modificou, então a gente vai ter que ver qual que é o impacto disso, tá? Vai ter algum impacto, então vai ter que fazer. Então, basicamente é isso. Então ele fala aí, ó, de impactos, isso é importante. Fala de meio ambiente, importante também, né? O que mais que fala aqui? Determinados tipos de empreendimento, tá? Então a gente vai ver quais são os tipos de empreendimento. Ele fala principalmente de poluição crônica, ou seja, aquela poluição que fica ali continuamente durante a operação da sua unidade, da sua planta, tá? E ele fala que vem se mostrado muito importante para análise das instalações industriais também já em operação. Então, funciona para você que já está operando, para você que quer começar a operar, tá? Vamos lá, qual que é o escopo da norma? O que ela fala aí sobre o escopo? Então, vamos puxar aqui a norma para nós, para ficar mais fácil. Introdução, escopo, tá? Então ela entra com método de decisão quanto à necessidade da apresentação do estudo ou do programa, tá? Então o estudo de análise de risco, um, programa, outro, tá? E os termos de referência para a elaboração. Então é para você decidir basicamente e elaborar. Que empreendimentos? Indústrias, bases, terminais, dutos e outros. E daí outros vai entrar no próximo ponto aqui, que é manipulam produtos, substâncias inflamáveis e ou tóxicas, tá? Então, inflamável e tóxico é a palavra de ordem aqui, tá? Então a gente sempre vai pensar, meio ambiente, estou modificando com alguma substância inflamável ou tóxica? Tô. Então vamos ver o nosso querido termo de referência, tá? Então basicamente é isso. Vamos voltando lá. Então, definições. Definições, ele dá uma série de definições que são muito importantes. Isso aqui basicamente você tem que saber de cor e salteado, tá? Nos meus cursos também eu falo um pouco sobre cada uma das definições. Aqui ela tá até simples, você tem outras definições que vêm em outros termos e manuais, tá? E até normas de outras entidades, né? Que falam sobre definições. Lembrando que isso aqui eu estou falando sobre a própria norma, aquela estrutura da norma ali. Ela fala de documentos complementares, tá? Vamos ver um pouco mais a seguir. Documentação técnica, que entra aí o fluxo de aplicação, tá, da norma. Não vamos ver isso agora, que depois a gente vai fazer uma aula de cada um. Classificação da periculosidade, que entra aí fatores de periculosidade, basicamente quantidade
e periculosidade das substâncias e vulnerabilidade da região. Isso aí ela considera que é o risco. Então, quantidade e periculosidade. Como que você vai ver a periculosidade? Aí é de substância para substância, né? Então, de molécula para molécula, você tem vários parâmetros ali, a força do ácido, da base, a reatividade, etc, etc, ponto de fulgor, mas a CETESB facilita isso para a gente com uma tabela, tá? Que você consegue ali ver os principais elementos e também, em caso de misturas, como calcular essas misturas, tá? E vulnerabilidade. Vulnerabilidade é um termo muito importante que é o quê? Quão aberto, né? Quão vulnerável está a sua região para isso. Está protegida? Se está protegida, está menos vulnerável. Se não está protegida, está mais vulnerável. Resumidamente, é isso. E com isso aqui, você dá o risco. Essa aqui é uma versão atualizada desse fluxo de fatores, né? Porque antes ela dava aqui agente perigoso, daí você tem frequência de causas, gravidade dos efeitos e risco, né? Ela mudou um pouco isso. Vamos entrar aqui. Então, o resumo disso. Se a sua distância da população for menor ou igual à distância segura e o número de pessoas impactadas for maior do que 25 pessoas, você tem que elaborar o EAR e o PGR. Se for igual aqui, menor igual e menor igual, você não precisa fazer o EAR e tem que fazer o PGR. Se a distância fixa das pessoas for maior do que a distância segura, né, você dispensa o EAR e elabora o PGR também. O que é isso aqui? Então, pensando a gente vai entrar um pouco mais para frente disso, mas pensando no seu empreendimento, tá? Então, você tem um empreendimento e você, deixa eu ver até aqui, ele deve ter já um desenho. Ele está mais para frente. Ó, vou usar esse desenho aqui só para exemplificar. Então, pensando que você tem aqui a fonte emissora do seu perigo, a fonte de vazamento. Então, você considera aí, você vai ter que ver uma distância segura, essa distância segura aqui. E daí você tem uma população, por exemplo, aqui no entorno, e essa população não é atingida por exemplo, uma explosão, etc., daí você só precisa fazer o PGR. Se essa população estiver dentro dessa área do atingimento aqui, do seu efeito físico, daí você tem que fazer o estudo de análise de risco, que entra a simulação, você vai ter que levantar a população, dinâmica da atmosfera, tudo isso, mas a gente vai ver depois, tá? O que mais que ela vê aqui, que ela fala? Vamos entrar no parte 2 desse capítulo. Tranquilo que depois a gente vai ver ponto a ponto. Na parte 2, ela fala sobre caracterização do empreendimento e do seu entorno. O que entra nisso? O que é um empreendimento?
ou não, né? Ok, então a gente vai ver aí alguns modelos, tá? Não vamos entrar aqui no Probit, tá? Que é a função matemática, porque já é um pouco mais complexo, nem todo mundo vai ter um background aí, um histórico de estudos para fazer essa simulação, porque entra aí curva FN, etc. E os efeitos, né? Sobrepressão, como eu citei lá, ela dá aqui já padrões de sobrepressão, tá? O que é sobrepressão? É a onda de choque depois de uma explosão, tá? Então você tem aí uma explosão, ela faz uma onda de choque e ela pode rebater ou não em corpos, e daí você tem ali as probabilidades de fatalidade de acordo com o raio da sobrepressão, né? Então, de acordo com o seu raio de 0,3 e 0,1 bar, que ela já dá como padrão também, tá? Radiação térmica também já tem um padrão, tá? Então você vai fazer uma simulação também, como a gente falou lá, incêndio em poça, jato de fogo, bola de fogo e outros. Outros o que é? BLEVE, o VCE, que a gente vai ver depois, tá? Com probabilidade de fatalidade, se for maior ou igual a 35 kW por metro quadrado, tá? E se for menor, a gente vai ver aí que existe 1% de fatalidade. Isso aqui é muito importante, já tanto que a gente tem aqui um tempo de exposição, veja, de 20 segundos. Tudo isso tem que calcular, você vai ter uma equação e você tem softwares para te ajudar nisso, tá? Aqui já a dica muito importante na hora de você fazer o seu plano de ação de emergência. Lá na frente, já vou citar aqui para a gente não esquecer, considerar esses 20 segundos aqui, né? Porque 20 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes, você com 20 segundos você já consegue correr e ter ali uma proteção da sua população, do seu ambiente. Então, 20 segundos às vezes faz a diferença ali para você sair de uma fatalidade, de uma probabilidade aí de 100% para 1%, tá? Toxicidade, basicamente a mesma lógica, tá? E você usa aí um contorno de 1% e 10 minutos, tá? Esses são os padrões. Como que funciona isso? Como eu falei lá, ó, fonte de vazamento. Então você tem aqui, ó, 35 kW, 100% de fatalidade, tá? Depois, menor, você tem ali 50% de fatalidade e daí a aplicação das probabilidades, 1%, 75% e 100%, 75% e 25%. Ok? Vamos lá. Estimativas de frequência. Ela fala aí de árvores de falha e árvores de evento, né? Então, árvores de evento, depois a gente vai entrar cada um aqui com mais detalhe. Isso aqui tem que a gente ver com mais calma, tá? Só para você ter, essa aula é só para você ter uma visão geral do que a gente vai ver ponto a ponto, tá? Estimativa e avaliação do risco. O que entra aí? É o risco individual que ela pede aqui principalmente, tá? Depois a gente vai ver o risco social também, mas é o XY, tá? Do seu entorno. Você vai fazer uma curva de risco, tá? Decorrente dos cenários acidentais. Então a gente vai ver que você vai ter vários cenários acidentais. Como a gente viu lá, você vai ter poça, incêndio em poça, jato, etc, etc, etc. Cada cenário a gente vai ver que tem a variação ali diurno e noturno também. Por quê? Diurno você tem a movimentação da fábrica, né, etc, da região em volta. Noturno é outra movimentação, tá? Então a gente vai ter que fazer, então, basicamente, sempre duas análises de cada cenário, tá? E finalmente a redução do risco. Então a gente vai ver ali como reduzir o risco e a aplicação da técnica. Depois a gente vai ver esse fluxo aqui com mais detalhes,
parte 3. Então a parte 2 aqui a gente viu eventos pontuais, tá? Parte 3 a gente vai ver dutos, tá? Vai ver dutos. Dutos, qual que é a grande diferença aqui? Que o duto tem um fluxo, depois a gente entra aqui no fluxo, ela tem uma linha, né? Então o evento pontual ali é um evento com uma bolinha só, né? Um duto é como se fosse várias bolinhas. Cada ponto cada segmento do duto é como se fosse um evento, um ponto, um empreendimento pontual. Mais ou menos essa lógica. E daí como que você faz isso? Para isso que você precisa de um mínimo ali de conhecimento em cálculo, né? Cálculo e estatística, cálculo 1, 2, 3, você vai precisar para fazer essas contas. Por quê? Você vai precisar de usar integral, tá? Integral de superfície, principalmente, e às vezes alguns teoremas, tá? Então, duto, ó, tem até, coloquei um desenho aqui, qual que é a ideia? Você tem vários pontos que somando tudo, depois ele vai dar aqui uma área, tá? Então, você sempre vai ter uma área e você sempre tem que ter uma direção normal ao eixo do duto aqui, tá? Então, para isso, você vai precisar do desenho do duto, né, do trajeto do duto, vai precisar de vários itens para fazer essa análise. Perfil do risco, tá? Então, aqui está o perfil do risco com o risco individual por ano, tá? E aqui a distância em relação ao eixo. Então, digamos aqui que aqui nós temos o ponto, tá? Cada ponto. E aqui nós temos a distância, 100 metros para um lado, 100 metros para o outro. Esse conceito aqui de perfil você consegue aplicar, é aplicável tanto no duto quanto no pontual, ok? Só que no duto faz mais sentido, porque no pontual a gente vai fazer um outro tipo de simulação. Então, tá vendo aqui? Então aqui a gente tem uma distância ali que vai reduzindo de acordo com a substância e o tipo de material. Nós temos aí informações importantes que é a própria referência da norma. Taxa de falha para aço, carbono, gás natural, tá? Você vai usar a EGIS, então, de 2008. E a taxa de falha de polietileno para gás natural, você vai usar essa norma aqui, tá? Esse padrão aqui da Concave, tá? Ou Concaue, se quem preferir, tá? Vamos lá. Parte 4. O termo de referência para elaboração do programa de gerenciamento de riscos. O que ela pede, tá? Vou entrar aqui, ó. Deve ter. O que deve ter? Caracterização do empreendimento do entorno. Então, veja. Você já teve que falar lá no começo sobre isso. Agora aqui você vai falar de novo. Você vai ter que fazer a identificação dos perigos. Então, lá atrás você já identificou perigos também, lembra? Aqui a gente fez com identificação de perigos com essas técnicas aqui. Cadê? Identificação de perigos, tá? Então aqui você vai deixa eu fazer aqui um bound, um relationship, tá? Você vai ter identificação de perigos aqui também, tá certo? Revisão do estudo de análise de risco ou da identificação de perigos. Como que você vai revisar isso? O que mudou? O que você está considerando aqui? Aqui você tem que mostrar que você colocou ali os perigos e você sabe do que você está falando. Você não colocou por colocar. É isso que ela quer ver. Procedimentos operacionais, tá? Cargos responsáveis pelas operações, condições operacionais, gestão, gerenciamento de modificações, manutenção e garantia de integridade. Então aqui
eu coloquei já vários pontos que te ajudam nesse aspecto. Capacitação dos recursos humanos, por que ela pede isso? Para você, aí entra todos os treinamentos, CIPA, DDS, tudo que você tem aqui, entra aqui na capacitação. Integração, periódico, tá? Então, tá vendo a relação? É isso, é aqui que entra toda essa parte aí que é muito atuante o técnico de segurança, tá? Investigação de incidentes e acidentes, o PAI e auditoria do PGR. E aí, como que você vai auditar? Eles querem saber também como que você está seguindo. Outros pontos que eu coloquei aqui que são interessantes, que eu coloco nos meus PGRs, tá? Resumo executivo, tá vendo que ela não pede aqui. Deve ter, mas não tem, tá? Resumo executivo, objetivo, uma introdução, tá? Daí você fala aí quais são os conceitos utilizados, premissas você pode pôr aqui, tá? Escopo do programa, estrutura da gestão do PGR, siglas e definições, estrutura organizacional do PGR, tá? Então aqui a gente coloca esse extra, digamos assim, a equipe técnica e os anexos que você utilizou, ok? E daí, o que mais que tem na norma? Ela tem as referências, tá? E fala dos anexos, então ela lista todos os anexos. Vamos dar uma olhadinha nesses anexos aqui, só para você ter ideia do que ela tem de material, tá? Então começamos aqui, anexo A. Anexo A, substâncias tóxicas de interesse. Então ela já dá uma lista aqui de substâncias, tá? Para você já ver a referência. B, já dá o CAS de cada substância, tá? O principal estado, CNTP, inflamáveis e assim vai, tá? Veja só que ela já dá também a determinação de distâncias, né? Pressupostos que ela está considerando. Então ela já deixou bem amplo. E aqui começa os anexos que eu considero mais importantes, que são as quantidades de substâncias e as respectivas distâncias de referência, tá? Então aqui, por exemplo, você tem lá acrilonitrina, volume 5 metros cúbicos, distância segura ou distância de referência agora 18 metros, tá? Então você pode ter esse volume aqui e se a sua população tiver a mais de 18 metros, tranquilo, você não precisa fazer o EAR, ok? Então é assim que funciona. Então aqui você já consegue ter uma lista, ó, de vários produtos, tá? Isobutanol. Então você tem aí, ó, qual que é o volume, ó? Então a partir do momento que eu tiver 700 metros cúbicos de isobutanol, eu já tenho que pensar ali na distância de referência, tá? Então basicamente é isso por hoje, ok? Então na próxima aula a gente vai entrar cada ponto para você entender melhor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai detalhar. Essa foi só uma aula, já passamos a introdução, que era esse o objetivo. Então aqui na introdução vamos dar uma tarefa cumprida, ok? E depois a gente vai entrar aqui também, essa introdução. A gente vai dar tarefas cumpridas aqui, tá? O escopo a gente também já viu. Então na próxima aula a gente vai ver definições, tá? Vamos entrar aí no capítulo de definições. Então se prepare. Até mais, muito obrigado.